Bom dia a todos, graça e paz, amém? Louvado o nome do nosso Senhor por essa manhã, graças a Deus pela nossa liberdade de culto, de proclamação do Evangelho que nós temos. Eu queria pedir um auxílio para ver se alguém poderia ligar um ventilador aqui para mim. Eu estou aqui no meio do sol, daqui a pouquinho vou estar suando. E graças a Deus, hoje podemos reunir, podemos utilizar, podemos utilizar as mídias sociais, as câmeras e vídeos que aqui estão, louvamos ao Senhor, pedimos ao Senhor nas nossas orações como igreja, como departamento de oração, ministério de oração, para que Deus faça a sua obra através dos nossos cultos que estão registrados no YouTube, que estão guardados, e graças a Deus, Deus tem feito a sua obra. Contar uma grande vitória, grande bênção que o Senhor está nos dando, que nos trouxe semana passada no culto da manhã, houve 3 conversões na nossa igreja, 3 pessoas entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que estavam no templo. No culto da noite, estamos na ciência, estamos conversando um pouco mais de uma pessoa que se converteu no culto online, em casa. Graças a Deus, é o Espírito Santo trabalhando, nos usando e a obra do Senhor acontecendo. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Para isso, esse é o motivo da igreja reunida, para que vidas sejam libertas da opressão, da ação do pecado e seja congregada ao povo de Deus. Eu convido a igreja para abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 2. Nós chegamos até o verso 18 no culto no último domingo pela manhã. Agora nós vamos avançar a partir do verso 19 até o verso 23. Com isso, nós estamos quase concluindo o capítulo 2 e terminando o período que fala da família de Cristo e indo em direção ao ministério, ao início do ministério de Jesus Cristo na terra. Nós vamos ler Mateus capítulo 2, Evangelho de São Mateus capítulo 2, do verso 19 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Disponha-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos ler novamente o verso 21 e o verso 22. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Senhor Deus, nessa manhã continuamos na Tua presença e diante estamos da Tua palavra, Senhor. Que ela venha trazer modificações em nossas vidas e que nós possamos ser moldados, transformados e renovados à luz da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, para que o Teu Santo Espírito possa falar a cada um de nós, Pai. Senhor Deus, que nesse momento eu diminua para que o Senhor cresça
e que o Teu Santo Espírito venha corrigir, acertar toda a minha fala. Toma os nossos irmãos e amigos que estão nas redes sociais, que o Teu Santo Espírito possa, Pai amado, dar sentido à palavra que será ministrada. É o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. O texto que nós lemos até aqui, capítulo 1, capítulo 2, até a conclusão do texto que nós estamos falando, ele vai nos mostrar uma série de anúncios feitos por Deus. Em Mateus capítulo 1, verso 20, José foi avisado por Deus em sonho que não deveria temer receber Maria como esposa, Maria grávida pelo Espírito Santo, com o menino Jesus. Ele temeu em receber Maria como esposa e queria fugir, mas ele é avisado para ele não temer e receber Maria como esposa. Em Mateus capítulo 2, verso 13, José é avisado de que Herodes queria matar e iria tentar matar a criança, o menino Jesus, e ele é alertado para fugir para o Egito. Deus estava conduzindo o ministério de Jesus Cristo, com Jesus ainda como menino, ainda na primeira infância. Deus estava livrando Jesus Cristo, mesmo no período que, como homem, como ser humano, Cristo estava sem consciência. Deus foi guiando os passos da família de José para que o ministério de Jesus Cristo fosse preservado. Ciladas foram armadas, mas elas não conseguiram chegar até Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo aconteceu, e Jesus foi até ao entregar a sua vida na cruz como propósito divino. Deus Pai foi aquele que livrou a Jesus Cristo ainda na infância. Agora, no texto a qual nós estamos lendo, não é diferente. O texto que nós acabamos de ler vai nos dizer que José estava no Egito, e quando ainda estava no Egito, um anúncio divino chega a ele, um anúncio alcança a José. Mateus capítulo 2, verso 20 vai dizer o seguinte, a mensagem do sonho: disponha-te e toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. José é alertado de que o menino Jesus estava salvo, que ele poderia regressar e voltar para Israel. A família poderia fazer a retomada da sua vida na sua nação. Em Mateus 2, 21 vai dizer que José retorna para Israel. Ele pega o caminho do Egito, retornando para Israel. Porém, nesse caminho de retorno, nós podemos pressupor que ele intentou no coração retornar para Belém. Israel é toda a nação, Belém é uma cidade. O texto, capítulo 20, o verso 20, não nos alerta e não nos diz para qual cidade o Senhor estava direcionando. O texto do verso 20 vai dizer que ele é avisado para retornar para Israel. Todavia, nós sabemos que foi de Belém que José saiu para o Egito. Em Belém ele estava quando foi visitado pelos magos. Em Belém Jesus Cristo nasceu. Foi nesta cidade que ele se acolheu após o nascimento de Jesus Cristo. Foi ali em Belém também, é na cidade de Belém, que José encontrava os seus familiares, seus amigos, a sua descendência, a sua ascendência estava ali em Belém. Ali naquela cidade, José possuía os seus clientes e o seu trabalho era desenvolvido. Ele estava mais próximo e mais seguro de reestabelecer o seu retorno em Belém. Assim como Noemi
no livro de Ruth, volta e regressa para onde ela ia se sentir mais segura, que era a cidade de Belém. José iria se sentir mais seguro, sentia-se mais seguro no retorno para sua família. Mas também ele tinha uma profecia, a profecia de que Jesus é o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, aquele prometido nos profetas que haveria de vir. Então não seria um lugar tão bom, seria um lugar ótimo e excelente para que ele se estabelecesse em Belém, uma vez que ele estava a 10 quilômetros da capital religiosa da nação, Jerusalém. A profecia do reinado messiânico de Jesus Cristo estaria mais perto de acontecer. Mas uma notícia o atormentou. Uma notícia atormentou a José. Quando ele estava indo em direção... Só um minuto aqui que eu estou com um problema na minha tela. Deixa eu retornar aqui para o início. Quando ele retornou, o texto vai dizer que ele foi informado de que Arquelau, filho de Herodes, reinava na região da Judéia. Essa foi a informação que ele ficou sabendo. E o texto vai nos dizer isso no verso 22, parte A. Arquelau, filho de Herodes, tão ruim, tão mal quanto o pai. A história secular vai nos dizer que Arquelau reinou, na verdade não foi estabelecido como rei, mas como tetrarca, por apenas 9 anos. Ele assumiu o reinado após o pai, a região da Judéia, por apenas 9 anos. E nesse período de 9 anos, até o ano 6º depois de Cristo, e nesse período de 9 anos, houve uma rebelião em Jerusalém, que Arquelau, ao tentar conter essa rebelião, ele matou mais de 1000 pessoas, para poder acabar com o que estava acontecendo. A história vai dizer que ele foi tão insano e tão mal, que a própria Roma o destituiu do cargo de tetrarca da Judéia, e instituiu em 6 depois de Cristo o período dos governadores, sobre a região da Judéia, sobre a qual Pôncio Pilatos foi um desses governadores. Que situação José estava inserido? Foi avisado que deveria voltar para Israel, e para onde ele pretendia ir, que era Belém, a situação estava perigosa, tinha risco para a família dele e tinha risco para Jesus Cristo, o menino Jesus. Ele poderia, na sua mente, pensar em voltar para o Egito e aguardar mais um pouco, mas se ele fizesse isso, ele desobedeceria a Deus. E diante dessa situação que ele estava passando, desse momento de decisão do que fazer, mais uma vez Deus apontou a direção que ele deveria tomar. Mateus capítulo 2, verso 22, parte A, vai dizer o seguinte, aliás, parte B do versículo, vai dizer o seguinte: por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Mais uma vez surge um anúncio divino, e encaminha José e a sua família para a região da Galileia, e não para a região da Judéia. Na região da Galileia, o etnarca, aquele que governava a região, era justamente Felipe, filho de Herodes também. Porém, Felipe era uma pessoa mais branda, mais compassiva, e era um local mais seguro para que Jesus pudesse crescer até chegar à idade do seu ministério. Diante de todos esses anúncios que nós vemos do capítulo 1 e do capítulo 2, existe uma marca, uma situação que é marcada em todos os anúncios divinos. Existe uma coisa que nos chama a atenção em todos os eventos dos anúncios divinos desse texto. Isso porque
José, diante de todos os anúncios que ocorreram, o Filho Jesus Cristo, o menino Jesus, foi liberto de todos os perigos que pudessem impedir a jornada e o ministério de Jesus Cristo. E isso se deve exatamente porque José obedeceu a todos os anúncios divinos. José obedeceu aquilo que Deus estava querendo e aquilo que Deus estava ordenando. Os planos malignos não atingiram o menino Jesus Cristo, porque justamente José obedeceu às ordens de Deus que lhe foram dadas. A marca de todos os anúncios divinos, e todos os anúncios divinos foram marcados pela obediência de José. José obedeceu a Deus. José tinha um coração obediente à vontade de Deus. E diante dessa obediência de José, nós temos 3 lições importantes que nós podemos meditar no dia de hoje. A primeira lição que nós podemos meditar com a obediência de José é que não existe nenhum lugar que possa impedir a visita de Deus. Nenhum lugar pode impedir a visita do nosso Deus. Em Mateus capítulo 2, verso 19, parte B, o texto vai dizer o seguinte: eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Como já temos falado, e é marca da teologia, da nossa interpretação teológica e da interpretação dos cristãos primitivos da nossa fé, que o Egito tipifica o mundo. O Egito é o exemplo bíblico do mundo que nos rodeia. Foi no Egito que Israel foi escravo de Faraó, foi escravo daquela nação. É no mundo que o ser humano é escravo do pecado, é escravo das coisas que nos rodeia. É no Egito que Faraó se levanta com ímpeto, se levanta com raiva contra o povo de Israel. É no mundo, é diante da sociedade que o demônio, que Satanás e seus principados e potestades se levanta contra os filhos de Deus, se levanta contra a igreja. Temos visto e falado aqui pela irmã Leda sobre a igreja perseguida, sobre os cristãos que estão passando por perseguição. São levantes de Satanás que usa aqueles que são escravos do pecado para ir contra os filhos de Deus. Nós somos perseguidos, porque a Escritura Sagrada diz que nós não pertencemos a essa sociedade, nós somos peregrinos. O Egito representa isso. Foi no Egito que Israel estava presente, estava inserido na sociedade egípcia, mas não fazia parte dela. É no mundo que nós, como igreja, estamos inseridos. Estabelecemos a nossa meta, construímos as nossas famílias, traçamos planos, sonhos, projetos, mas nós não fazemos parte dele. Nós temos uma morada que está sendo preparada, nós estamos a caminho da nossa terra, da nossa pátria. Mas também foi no Egito que Deus visitou o seu povo. É no mundo que Deus visita o seu povo. José recebeu a visita do Senhor no Egito, assim como Ezequiel, Daniel receberam a visita do Senhor na Babilônia, assim como João, o evangelista João, discípulo e apóstolo, recebeu a visita do Senhor na ilha de Pátimos, na prisão, assim como Paulo foi visitado pelo Espírito Santo na prisão. Não existe lugar que o Espírito Santo esteja impedido de ir. Nenhum lugar pode impedir a visita do nosso Deus. Deus visita o seu povo em qualquer lugar. Ele visita o seu povo em qualquer lugar, seja em casa, no trabalho, na condução, no caminho.
Deus está presente nos momentos felizes e nos momentos tristes. É no leito do hospital, é no CTI, é em casa, no leito, na prisão. Os nossos irmãos perseguidos são visitados pela presença do nosso Deus. Salmo 34, verso 7, verso 8, o texto vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele refugia. Igreja, nós temos aonde nos refugiar. O nosso Deus não está impedido de ir em qualquer lugar do cosmos. Não existe lugar que seja uma barreira para Ele. Deus nos visita no mundo. Deus nos visita no Egito. Deus nos visita no nosso exílio, assim como José foi visitado no exílio dele. Não existe nenhum lugar em que Deus não possa se fazer presente. Louvado o nome do Senhor. Deus está conosco em todas as situações e em todos os lugares. A segunda lição que nós aprendemos da obediência de José é que o nosso caminho fica claro quando Deus está na frente. O nosso caminho fica claro quando Deus está presente. Mateus 2, 22, parte A do versículo vai dizer o seguinte: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. O texto vai dizer que José temeu, naquele exato momento que soube que Arquelau estava reinando na Judéia. José estava diante de um problema. José estava retornando do Egito, obedecendo a Deus, indo para Israel. O caminho mais claro na sua mente era retornar para onde ele tinha saído e para onde ele já estava estabelecido outrora. Tudo isso estava muito claro na mente de José, no caminho dele, na trajetória dele. Mas de repente ele soube que Arquelau governava aquela região. Arquelau estava ali. E nesse momento, ele começou a não entender o que ele tinha que fazer. Aquilo que estava muito claro na mente dele obscureceu. Ele temeu. Ele sentiu insegurança do que poderia fazer. Ele não sabia que decisão tomar. E nesse exato momento, Deus iluminou o caminho dele. O caminho que tinha obscurecido e a situação do que ele poderia fazer. Deus mostrou a José qual era a atitude que ele deveria tomar. José retomou o seu caminho para Israel. Não para onde ele pensava, mas para onde Deus queria. Não para onde que ele pretendia fazer e o que ele pretendia chegar, mas para o lugar que Deus direcionava que deveria ser feito. Ele retornou para Israel. A palavra do Senhor foi cumprida e José obedeceu a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, igreja, quando as nossas vidas estão diante do altar e nós o obedecemos, os nossos caminhos ficam claros. A nossa trajetória fica iluminada. O Senhor é o farol que ilumina o nosso caminho. Quando nós não obedecemos a Deus, nós caminhamos por trilhas desconhecidas. Mas diante da obediência a Deus, nós caminhamos para aquilo que Deus quer. O Senhor é aquele que nos guia. O Senhor é aquele que caminha com cada um de nós. Em Salmos 23, lido aqui no início do texto, verso 4, o texto vai dizer o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Igreja, quando o Senhor está guiando os nossos passos, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, que nós passaremos em paz. Nós passaremos com tranquilidade, porque Ele está guiando os nossos passos. Ele está nos protegendo para que nós não venhamos cair no precipício.
nós passamos pelas dificuldades em paz, porque Deus está conosco. Ele sempre está conosco quando nós estamos obedecendo. Não devemos seguir os nossos próprios caminhos, nós devemos seguir os caminhos que o Senhor nos orienta. A nossa vida pertence a Ele. Nós encontramos segurança na nossa trajetória de vida quando justamente obedecemos à voz do nosso Deus. Como igreja de Cristo, como servos e servas dEle, nós temos que obedecer ao Senhor. E a terceira lição que o texto nos ensina, que a obediência de José nos ensina, é que a obediência a Deus vem em primeiro lugar na nossa vida. A obediência a Deus vem em primeiro lugar em nossa vida. Verso 21 vai dizer o seguinte: dispôs-se ele e tomou o menino e sua mãe e regressou para Israel. José poderia ter feito inúmeras coisas. Afinal de contas, ele tinha saído de Belém, largou tudo que tinha em Belém, foi em direção ao Egito. Quando chegou ao Egito, ele teve que se restabelecer, ele teve que encontrar e procurar uma comunidade judaica para poder fazer suas relações comerciais, teve que montar a sua carpintaria, teve que procurar clientes, teve que estabelecer renda para a sua família, teve que levar sustento para dentro da sua casa. E agora que ele estava estabilizado, que o Egito já estava provendo a necessidade que ele poderia ter, o local onde que estava dando segurança, abrigo, lar para a sua família. Agora ele é suscitado e anunciado de que chegou o momento dele voltar para Israel, dele regressar para Israel. Israel era uma nação grande, a área era enorme. Surge a dúvida, para onde ele poderia ir? Para que lugar ele poderia se estabelecer? E diante de tudo isso, quantas desculpas José poderia ter dado para Deus? Fala, mas Senhor, mas o Senhor apenas está me falando que eu tenho que ir para Israel. Eu não vou para Israel enquanto o Senhor não me disser para onde. Ou ele poderia dizer, Senhor, eu acabei de fazer essa viagem, uma viagem longa, estressante, passando pelo meio do deserto, passando pelo deserto do Sinai, um deserto seco, com falta de água, tenho que passar de novo, os perigos que eu vou de novo passar a minha família, pelo um deserto, e aquilo que vai passar e vai ter, para com que a minha família possa ter o risco de um salteador, de um bandido. Eu tenho Jesus Cristo, o menino Jesus, que é apenas uma criança. Vou deixá-lo novamente à mercê de uma trajetória tão longa. A minha esposa, a minha jovem esposa, de novo, passando por essa situação de translado, mas diante de todas as possibilidades e as possíveis desculpas que José poderia dar, ele resolveu obedecer a Deus. Ele resolveu dispor-se a voltar para Israel, em detrimento de todas as outras possibilidades. Igreja, a nossa primeira atitude como servos de Deus, como servos e servas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é obedecer a Deus. Nós não servimos a Deus se nós não obedecemos. Tudo na nossa vida é secundário. Tudo que nos rodeia é secundário. A nossa vida orbita, roda em torno da obediência a Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos e tudo que nós podemos fazer para Deus é muito pouco diante do que Jesus Cristo fez para nossas vidas, diante da salvação que Jesus Cristo trouxe para a nossa realidade. A obediência tem que ser a nossa primeira atitude. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, o texto vai dizer o seguinte: porém Samuel disse,
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. O povo de Israel estava indo prestar holocausto, prestar sacrifício. Aqui, contextualizando, apresentar holocausto e sacrifício é apresentar o seu culto dentro do templo, mas eles não obedeciam à palavra de Deus. Eles vinham à igreja, mas a obediência estava fora dos seus corações. Aí Samuel diz para ele o seguinte: porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra. A obediência é a nossa primeira atitude. Deus busca em cada um de nós uma atitude obediente à sua palavra, obediência ao seu Filho. Podemos fazer o trabalho mais sublime dentro da igreja, podemos nos doar para as ações mais sublimes que podemos imaginar, uma obra social de renome, a nos colocarmos os nossos dons e talentos para ser servidos na casa do Senhor, mas se o nosso coração não é um coração obediente, isso nada vale diante do Senhor. Nada vale se no nosso culto e na nossa prestação de culto nós não somos pessoas obedientes. Se nós não obedecemos ao Senhor, o nosso culto não é aceito por Deus. A nossa primeira atitude precisa ser, isso é imperativo, que nós obedeçamos o nosso Deus. Por isso José conseguiu no primeiro capítulo e no segundo capítulo, nessa trajetória, conduzir o menino Jesus em segurança, porque ele estava obedecendo a Deus. E mais ainda, conforme José ia obedecendo a Deus, Deus continuava anunciando o que deveria fazer. Conforme nós vamos obedecendo ao Senhor, Deus continua mostrando o que nós temos que fazer em seguinte, mas nós temos que obedecer a Deus. Em Mateus 1:20, ele é avisado para receber Maria como esposa e José obedece. Em Mateus 2:13, ele é avisado para ir para o Egito e José obedece. Em Mateus 2:20, ele é avisado para voltar para Israel e ele obedece. Em Mateus 2:22, ele é avisado para ir para a Galileia e mais uma vez José obedece. E dessa forma, a maldade que tentava impedir o ministério de Jesus Cristo não conseguiu atingir aquela família. Deus livrou das investidas que eram contra aquela família, simplesmente porque José prosseguiu em obedecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3, o texto vai dizer o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega a terra. A chuva seródia é a chuva da primavera, a primeira chuva da primavera. É a chuva que dá força ao amadurecimento dos cereais. A nossa força está em conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. E nós só conseguimos conhecer ao Senhor quando nós obedecemos a Ele. A nossa obediência faz com que nós conheçamos a vontade do nosso Deus. E para concluirmos, e quero convidar o grupo de louvor para aqui na frente, vir aqui à frente. José tinha um coração obediente. José tinha um coração voltado a obedecer a Deus. E nós temos que ter um coração obediente ao Senhor. Pois como podemos descrever um grande amor, um amor que vai de leste a oeste, se nós não obedecemos a Ele? Como podemos pôr as nossas palavras e expressar tudo o que Deus tem feito por nós, se nós não obedecemos ao Senhor?
Todos os idiomas da terra, igreja, são incapazes de descrever e de expressar o amor de Deus para as nossas vidas. E tudo que nós viermos a fazer é pouco diante do que Deus tem feito em nossas vidas. Que nós possamos, nessa manhã, ter um coração obediente como José teve. Obedecer a Deus como José obedeceu. Só desta forma, só assim, as nossas vidas, o nosso caminhar, a nossa jornada será aceita pelo nosso Deus. Louvado o nome do Senhor. Vamos cantar ao Senhor nessa manhã.